dia, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre nós. Vamos então dar continuidade às nossas aulas. Semana passada nós falamos sobre a fé como princípio da nossa obediência. Nós vimos que é por meio da fé que nós somos santificados e aperfeiçoados pelo Senhor e capacitados a obedecer à sua vontade revelada a nós. E nós mencionamos o exemplo de Abraão. Abraão como sendo aquele que teve uma fé aperfeiçoada por Deus e por isso foi conduzido à obediência, a até mesmo entregar seu filho ao Senhor. E isso lhe vindicou a sua fé. O tema de hoje é, além de ser o objeto da nossa fé, Jesus também é o padrão da nossa fé. E a pergunta que nos é imposta nesta manhã é se Jesus Cristo teve fé. Os irmãos já pararam para refletir sobre isso? Cristo teve fé? Teve? Ele precisava ter fé? Alguém discorda? Então vamos deixar uma dúvida aí. Cristo é Deus, certo? Se Cristo é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Hebreus nos fala que a fé é a convicção de fatos que se não veem. Existe algo que Cristo não vê? Sendo Deus onisciente? Certo, exatamente. Então ele precisava ter fé? Perfeito, boa resposta. É isso mesmo. É isso mesmo. Cristo, como verdadeiro homem, precisava ter fé. Nós vimos na nossa segunda aula, na primeira também, que Adão, até mesmo antes da queda, precisava ter fé. Porque o contrário da fé é a incredulidade. E na verdade foi justamente esse problema que o levou a pecar, quando ele não creu na palavra de Deus e por isso ele caiu em pecado. Mas Cristo então teve fé, não só teve fé, como ele é o padrão da nossa fé. Então, além de ser objeto da nossa fé, Jesus também é o padrão da nossa fé. Isso afirmamos com alegria, pois Jesus é o maior exemplo de crente que já existiu. Então, Jesus Cristo sim teve fé, não só teve, como ele é o nosso maior exemplo de fé, aquele que creu verdadeiramente na palavra de Deus e por isso também é um exemplo para nós. Da mesma forma como nós somos chamados a viver pela fé, Jesus viveu pela fé. Como eu disse, a fé é requerida de todos os homens, antes e depois da queda. É bem verdade que depois da queda, nós vimos, a fé também se tornou um instrumento pelo qual nós nos apropriamos da justiça de Deus, mas antes da queda, a fé era requerida para a obediência. Adão precisava crer na palavra de Deus para obedecer a palavra de Deus. E nesse sentido, a fé lhe era requerida. Da mesma forma, Cristo, sendo o verdadeiro homem, precisava crer na palavra de Deus. Todos os homens precisam ter fé e Cristo, sendo o verdadeiro homem, teve também fé. O que é fé? Nós vimos na nossa segunda aula que a fé é descansar no Deus fiel. A segunda pergunta, que fala sobre o que é fé salvadora, nos diz isso. A fé salvadora é a fé que descansa no nosso Deus fiel em Cristo Jesus e vive pela serenidade decorrente das promessas feitas no Evangelho. Então significa descansar na fidelidade de Deus. Significa confiar em Deus e assim receber aquilo que Ele nos revelou. Isso é fé. E nesse sentido, Cristo descansou nas promessas feitas por Deus a Ele. Oposto a ela está a incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade não dá crédito à palavra de Deus, muito menos nas suas promessas. A incredulidade nos leva a duvidar de Deus, a não crer em Deus, a rejeitar aquilo que Ele nos revela. E a fé é o único meio possível de obter a visão beatífica. Como nós vimos em outras aulas, o fim principal da nossa vida é vermos a Deus. Nós contemplamos hoje Cristo pela fé, porque nós vamos contemplar Cristo em glória de forma física. Nós vamos ver a Deus, é isso que significa a visão beatífica. E Deus instituiu a fé como meio para isso. Quando nós cremos em Deus pela fé, nós trilhamos esse caminho pelo qual nós veremos a Deus. Por quê? Como Hebreus nos fala, a fé é a convicção de fatos que se não veem. Nós enxergamos pela fé, mas nós haveremos de ver com os nossos olhos. É isso que nós aguardamos, a consumação de todas as coisas, na visão beatífica. E após a queda, a fé é um dom concedido sobrenaturalmente por Deus, pelo qual nos apropriamos dos méritos de Cristo. A fé nos é concedida por Deus. Antes da queda, a fé era um dom natural, o homem poderia crer, claro que ajudado por Deus, mas agora essa fé é um dom concedido de forma sobrenatural, pelo qual nós nos apropriamos dos méritos de Cristo.
E nós vamos ver que, nesse sentido, a fé de Cristo, a fé que Cristo possuía, é distinta da nossa, porque ele não precisava ser justificado em termos de ter seus pecados pagos. Ele não tinha pecado. Então, como o presbítero Luiz já adiantou, aquilo que nos indica que Cristo precisava ter fé é o fato de que Cristo era verdadeiro homem, assim como verdadeiro Deus. Nós chamamos essa doutrina da união hipostática de Cristo, a união das hipóstases de Cristo, a união das naturezas de Cristo, natureza divina e natureza humana. As Escrituras nos mostram em muitos lugares que Cristo era e é verdadeiro Deus. Alguém lê para mim João capítulo 1, verso 1 e verso 14, por favor? Vai nos apresentar Jesus como sendo verdadeiro Deus. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1 e verso 14. Então ele é o unigênito do Pai. O verbo era Deus. Aquele que se fez carne é verdadeiro Deus, da mesma substância de Deus o Pai. Ele é, não menos, mas verdadeiro igual a Deus. E também verdadeiro homem, ou seja, ele tinha todas as características e qualidades que um homem precisa ter para ser homem. Gálatas capítulo 4, verso 4. Quem achar pode ler, por favor. Nascido de mulher, o que implica também ser nascido sob a lei, debaixo da lei e debaixo do pacto das obras que foi estabelecido por Deus com o homem. Então Cristo também é verdadeiro homem. E se ele é verdadeiro homem, ele tem todas as propriedades essenciais de homem e também todas as responsabilidades como homem. Quais seriam propriedades essenciais do homem? Que Cristo tinha, que nós temos também, que nos faz semelhantes a Cristo, ou que Cristo se fez semelhante a nós. Também estão inclusas. Cristo Jesus passou fome, precisava comer, certo? Tinha sede. O que mais? Ele tinha uma alma racional, como nós temos. Ele nasceu de forma natural. Precisou crescer em conhecimento. As Escrituras falam que ele crescia em conhecimento. O que mais? Sim, tinha as atividades biológicas naturais. Ele poderia ter doenças, porque ele assumia um corpo enfermo, sujeito à queda, mesmo que ele mesmo não tenha pecado, o corpo dele sofria as decorrências do pecado da humanidade, certo? Ele poderia morrer, como de fato morreu. Então, propriedades essenciais que todos os homens possuem. O autor aos Hebreus nos diz que ele se fez em tudo semelhante a nós. Medo em termos pecaminosos, não. Porque muitas vezes o medo inclui a falta de confiança em Deus. Nesse sentido, não. Jesus não pecou. Mas ele pode ter, talvez, se assustado, ficado atemorizado em algum momento, mas não de forma pecaminosa. Ele estava angustiado. Não era propriamente um medo. Era uma angústia porque, de fato, ele iria carregar os pecados da humanidade, né? Sabia, com certeza. Essa que é a ideia. Então ele era verdadeiro homem. Isso é importante nós dizermos, irmãos, porque muitas vezes nós temos uma imagem de Jesus Cristo que enfatiza sobremodo a sua divindade. É claro que ele é verdadeiro Deus. Só que muitas vezes nós nos esquecemos que ele era também homem, como nós o somos. Ele passava fome, passava sede, precisava se alimentar, precisava dormir, descansar. Não apenas precisava, como precisa. Cristo está nos céus, sendo o verdadeiro homem. Ele subiu aos céus, sendo homem. E ele será homem por toda a eternidade. É isso que as Escrituras nos mostram. Então Cristo ainda precisa comer. Nós não sabemos como isso acontece hoje no céu, afinal, ele está sentado à direita de Deus em um lugar que teoricamente é imaterial. Nós não sabemos se ele é suprido de forma miraculosa ou se ele se alimenta de fato, mas ele ainda tem as necessidades físicas de um homem no céu. Não à toa a gente tem visões em Apocalipse, em outros textos, que dizem que nós vamos cear com Cristo.
Isso que nós aguardamos, uma grande ceia, um banquete no qual nós vamos nos alimentar com Cristo Jesus. Então Cristo permanece sendo homem no céu. E ele também tinha as responsabilidades de homem. Como eu falei, ele era sujeito ao pacto das obras. Era requerido de Cristo obediência perfeita à lei. E nesse sentido nós dizemos que Cristo estava sujeito à lei em seu momento de humilhação de 3 formas. De forma natural, porque todos os homens precisam obedecer a Deus. De forma pactual, em que sentido? Ele era o mediador de um povo. Ele não apenas obedecia à lei por si mesmo, mas ele obedecia em favor de um povo que havia sido comprado por Deus a ele. E também em um sentido penal, porque ele sofre também as consequências do pecado por causa do nosso pecado. A sua obediência, a sua sujeição à lei envolveu o fato dele morrer no lugar daqueles que deveriam morrer. Então essa sujeição à lei é tripla em sua humilhação. O que foi a humilhação de Cristo? Foi o período que ele passou nesta terra antes da sua ressurreição. Quais são as etapas ou fases da humilhação de Cristo? O fato dele ter se encarnado em um corpo enfermo. Por quê? Porque a encarnação em si não é uma humilhação. Afinal, ele continua sendo homem. Ele não continua humilhado por ter uma carne humana. Mas ele assumiu um corpo que era enfermo. Então, nesse sentido, é uma humilhação para Cristo Jesus. Ele se sujeitou, obedeceu a Deus e foi sujeito também à zombaria e penas dos homens. Ele foi morto, isso faz parte da humilhação de Cristo Jesus. Tem humilhação maior do que ser morto de forma vil em uma cruz, como Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2? Ou então, o fato de ele ter sido sepultado também é uma humilhação, permanecer morto até o 3º dia. Isso tudo faz parte da humilhação. Nós dizemos então que esse estado de humilhação foi passado por Cristo Jesus de forma vicária em favor do seu povo. A humilhação fazia parte do plano de Deus para Cristo, por meio do qual ele seria depois exaltado. Inclusive, vamos abrir lá em Filipenses capítulo 2, para ver o resumo disso. Antes da gente ler, o que seria então o estado de exaltação de Cristo? Exaltação de Cristo é aquilo que acontece após sua humilhação e por causa da sua humilhação. Sua ressurreição, sua ascensão, o fato dele se assentar à direita de Deus e o fato de ele voltar em glória para consumar todas as coisas e proclamar sua exaltação. Isso ainda nós aguardamos. Então vamos a Filipenses capítulo 2. A partir do verso 5. Observem com atenção o que diz o texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui nós temos a humilhação de Cristo. Ele se tornou servo, se tornou obediente até a morte e uma morte humilhante, a morte na cruz. Esse é o estado de humilhação de Cristo. Pelo que, ou seja, em razão disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a humilhação não foi um fim em si mesmo. A humilhação tinha um fim, um objetivo, que era a exaltação de Cristo, por meio da sua ressurreição, ascensão, o fato dele se assentar à direita de Deus e voltar para consumar todas as coisas, para que todo joelho se dobre diante dele e todos confessem que ele é Senhor. Nesse estado de humilhação, ele se sujeitou à lei naturalmente como homem, pactualmente e penalmente como mediador. Mas exaltado, Cristo não mais está sujeito à lei de forma penal e pactual, porém, ele continua sujeito à lei de forma natural. Cristo ainda precisa obedecer à lei, porque ele é homem. Ele ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. Ele cumpre a lei dessa forma como homem. E aí nós temos um resumo dessa doutrina da união hipostática na Declaração de Calcedônia. A Declaração de Calcedônia é um pequeno credo que foi estabelecido pela igreja em 451, que resume uma série de debates que aconteceram nos séculos anteriores na igreja. O que aconteceu? Primeiro começou com a controvérsia ariana. Um presbítero de Alexandria, chamado Ário, propôs que Cristo não era verdadeiro Deus da mesma forma que o Pai o era. Ele dizia que Cristo era um Deus subordinado ao Pai e que havia sido criado por ele e coroado como a coroa da criação. Uma doutrina muito semelhante com a que os testemunhas de Jeová professam hoje. E ele então foi condenado no Concílio de Nicéia em 325,
onde surgiu um credo que é chamado e confessado até hoje pela igreja, que é o credo niceno. Um credo que atesta que Jesus é verdadeiro Deus. Alguns anos se passaram, houve um outro extremo. Houve aqueles que agora enfatizavam tanto a divindade de Jesus que negavam a sua humanidade. Um dos homens que propôs essa ideia foi Apolinário. Apolinário que foi então condenado no concílio de Constantinopla, que aconteceu em 381, se eu não estou enganado. O concílio de Constantinopla reafirmou o que havia sido dito em Nicéia e disse: Cristo Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aí começou a surgir uma confusão sobre como é que essas duas naturezas se relacionam. Surgiu então um homem chamado Nestório, e Nestório dizia que essas duas naturezas de Jesus eram tão separadas ou tão distintas entre si, que nós não poderíamos dizer propriamente que era uma só pessoa, mas na prática é como se fossem duas pessoas diferentes. O que foi condenado no concílio de Éfeso, em 431, se eu não estou enganado. Aí essa doutrina que separava as naturezas de Cristo foi condenada, até que chegou alguém, alguns anos depois, chamado Eutico, e ele propôs que essas duas naturezas de Cristo são tão unidas que é como se houvesse apenas uma natureza, ou uma terceira coisa que não fosse nem divina, nem humana, mas fosse uma terceira coisa. E essa doutrina, chamada de monofisismo, foi condenada em Calcedônia, em 451, e aí eles escreveram esse texto para resumir qual que é a doutrina verdadeira sobre as naturezas de Cristo à luz desses 4 concílios. E o que essa declaração nos diz? Ela resume que Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, sem divisão das naturezas, mas também sem confusão. O que eles dizem? Seguindo então os santos pais, unanimemente ensinamos a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em sua divindade e perfeito em sua humanidade. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai pela divindade, ou seja, da mesma substância, igual ao Pai, e consubstancial a nós pela humanidade, com as mesmas propriedades que nós, homens, temos, similar em tudo a nós, exceto no pecado, gerado pelo Pai antes do século, segundo a divindade, e nesses últimos tempos por nós e por nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um e o mesmo Cristo, Senhor unigênito, no que é preciso reconhecer duas naturezas, sem confusão, imutáveis, indivisas, inseparáveis, não tendo diminuído a diferença das naturezas por causa da união, mas sim tendo sido assegurada a propriedade de cada uma das naturezas, que concorrem em formar uma só pessoa. Ele não está dividido ou separado em duas pessoas. É um único e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo e Senhor Jesus Cristo, como primeiro dos profetas e mais tarde o mesmo Jesus Cristo que ensinou de si e como nos transmitiu isso o credo dos pais. Isso diz a declaração de Calcedônia. Basicamente o que ele diz então? Que ele é verdadeiro Deus, perfeito em sua divindade, que ele é verdadeiro homem, perfeito em sua humanidade, que ele é em tudo similar a nós, ou seja, a humanidade dele é perfeita, com exceção do pecado, ele não tem pecado, por isso perfeita, e que foi gerado pelo Pai antes do século segundo a divindade. Ele é verdadeiro Deus eternamente. Mas ele é uma só pessoa, com duas naturezas que não se confundem, mas que também são inseparáveis, negando essas duas últimas heresias, a de Nestório e a de Eutico. Essa então é a doutrina cristã genuína a respeito das duas naturezas de Cristo, que nós chamamos de união hipostática. Tudo bem até aqui, irmãos? Ficou claro o que é a doutrina da união hipostática? Quais são então os erros que são condenados por essa declaração? O erro de diminuir a divindade de Cristo, como Ário ensinou. O erro de diminuir a humanidade de Cristo, como Apolinário ensinou. O erro de dividir as duas naturezas, como Nestório ensinou. E o erro de fundir e misturar ou confundir as naturezas, como Eutico ensinou. É isso que nós professamos como cristãos a respeito da união hipostática de Cristo. E por que isso é importante? Porque, como nós vimos, Cristo era verdadeiro homem. E nesse sentido, Cristo precisava ter fé. Uma vez que ele é verdadeiro homem, com todas as propriedades essenciais do homem, com todas as necessidades de um homem, ele precisava também crer em Deus. Ao longo da história da igreja, muitos teólogos debateram se era possível que Cristo tivesse fé. Alguns deles afirmaram que, já que o objeto da fé é a realidade divina que nós não vemos, Cristo não poderia ter fé, já que, sendo o verdadeiro Deus, ele viu plenamente Deus em essência desde a sua concepção. Ou seja, ele tinha a visão de Deus desde que ele foi concebido. Por quê? Porque ele é verdadeiro Deus. E se a fé
é a realidade divina que nós não vemos, mas esperamos, então ele não poderia ter fé. Só que nós vimos que a definição de fé nas Escrituras é mais ampla do que apenas isso. À luz da definição de fé que nós temos trabalhado, ou seja, que a fé é um descanso no nosso Deus fiel em Cristo, e conforme entenderam os nossos teólogos, nós afirmamos sim que Cristo tinha fé. Uma vez que ele é verdadeiro homem, ele precisava ter fé. Um teólogo que negou que Cristo tivesse fé foi Tomás de Aquino, um teólogo medieval. Nós já citamos Tomás de Aquino positivamente em aulas anteriores, mas nesse caso nós vamos discordar dele. O que ele fala? Mas em contrário, diz o apóstolo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, para Cristo nada houve de não aparente, conforme lhe disse Pedro, tu sabes todas as coisas. Logo, em Cristo não havia fé. Qual que é a argumentação dele aqui? Uma vez que a definição de fé que ele está seguindo é que a fé é as coisas que não se veem e que Cristo sabe todas as coisas, como Pedro afirmou em João 21, então não é possível que Cristo tivesse fé. Porque não havia algo que ele esperasse sem ver, já que ele sabia todas as coisas. Mas o que nós afirmamos? E aqui eu cito o teólogo Francisco Turretini, que nós já também utilizamos aqui em aulas anteriores. A Escritura mostra que não se deve simplesmente negar a fé a Cristo quando denomina Cristo fiel. O que significa alguém que é fiel? É alguém que tem fé. O termo em grego para fiel ou ter fé é o mesmo termo. E Hebreus capítulo 2, verso 17 e Hebreus 3, 2 utilizam esse termo para falar de Cristo, que ele era fiel, que ele tinha fé. Alguém lê para mim esses textos, por favor? Hebreus 2, 17 e Hebreus 3, 2. Então, o autor aos Hebreus atribui o termo fiel a Cristo, alguém que tinha fé. Hebreus 3, 2. Então, aqui ele compara Cristo a Moisés, dizendo que ambos foram fiéis. Além disso, olha o que ele continua dizendo. Pedro aplica a Cristo as palavras do Salmo 16. O que diz o Salmo 16? A esperança do Messias era que ele não permaneceria na morte. A confiança que ele tinha em Deus é de que sua carne repousaria em esperança. Atos capítulo 2, verso 26. Nós fizemos um sermão nesse texto e vimos de que forma esse salmo se aplica a Cristo. Cristo chama o Pai meu Deus em Mateus 27, 46. Em um momento em que ele testifica sua fé nele. Ele confia em Deus, por isso clama, meu Deus, e ora a ele. Mas esta, ou seja, a fé, não pode lhe pertencer em todas as formas pertinentes aos homens, visto que dessa maneira ela envolve imperfeição. Então veja o que ele está argumentando aqui. Ele fala que Cristo sim tinha fé, à luz desse texto que nós vimos, desses textos, mas ele diz que a fé que Cristo possuía não era em tudo semelhante à nossa. Em que sentido? A nossa fé é uma fé imperfeita. E a nossa fé é uma fé que se apega aos méritos de Cristo, coisa que ele não precisava. Então, algumas nuances da fé de Cristo são diferentes da nossa fé, porque a nossa fé envolve sempre imperfeição. Envolve algo que nós temos de forma imperfeita. E ele continua dizendo, portanto, atribui-se a fé em Cristo, não porque ela seja uma apreensão fiducial da misericórdia divina. Ou seja, Cristo não confia na misericórdia de Deus para com ele, porque ele não precisava da misericórdia de Deus, como nós precisamos. Nós temos fé em um Deus misericordioso porque nós precisamos de misericórdia. Nós somos carentes de misericórdia da parte de Deus. Cristo não era. Então a fé que Cristo depositava em Deus não era de que Deus fosse misericordioso para com ele. Ele não precisava disso. Nesse sentido, essa fé pertence somente aos pecadores. A fé também não lhe é atribuída com respeito a um modo de conhecimento, tanto quanto se opõe à obscuridade de um enigma, porque ela se opõe à vista, o que não se pode fazer sem imperfeição, do qual Cristo é isento. Ou seja, a falta do conhecimento que nós temos com a fé e o que nos aguardamos futuramente, isso Cristo não tinha. Porque, de fato, Cristo já tinha o conhecimento dessas coisas, porque nada lhe é oculto. Mas em que sentido, então, podemos dizer que Cristo tinha fé? Antes é atribuída a Cristo quanto à substância do conhecimento de uma coisa e ao assentimento à coisa conhecida, e quanto à confiança a qual repousa na bondade de Deus, que provê todas as coisas
que nos são necessárias. Nisso a fé de Cristo é semelhante à nossa. Envolve conhecimento de uma coisa, envolve o assentimento a essa coisa conhecida, ou seja, uma declaração racional de que isso é verdade, e envolve confiança como principal elemento. Confiança na bondade de Deus. E isso Cristo com certeza tinha. Cristo confiava na bondade de Deus que provê as coisas que são necessárias para o exercício da missão que ele precisava fazer. Nisso, semelhante a nós. Como então Cristo poderia ter fé? Nós vamos gastar um tempo agora refletindo sobre isso, à luz das Escrituras. Jesus tinha fé na justificação, de forma diferente da nossa, mas ele cria na justificação. Alguém lê para mim Isaías 50, versos 8 e 9? Enquanto isso, alguém abre para mim 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Dois textos bíblicos que nós vamos meditar agora. Quem achou? Em Isaías capítulo 50, nós temos o servo do Senhor falando. O servo do Senhor que declara sua confiança de que o Senhor o ajudaria e o justificaria. Em que sentido nós dizemos que Cristo confiava na justificação da parte do Pai, como nós temos aí nas palavras de Isaías 50? 1 Timóteo 3,16. Observe que o texto diz que Cristo foi manifestado em carne e justificado em espírito. Em que sentido diverge a justificação de Cristo da nossa justificação? A nossa justificação é uma declaração da parte de Deus de uma justiça que nos é alheia, é uma justiça de outro. Cristo nos dá a sua justiça quando nós somos considerados justos por Deus. No caso de Cristo, não. No caso de Cristo, a justificação nada mais é do que a atestação da justiça própria de Cristo. Ele tem uma justiça e ele pede a vindicação, a confirmação dessa justiça pelo Pai. E foi isso que aconteceu. Pela obediência de Cristo, tanto ativa quanto passiva, nós sabemos que ele foi justificado por Deus, ou seja, declarado alguém justo, por mérito próprio. Diferente de nós que somos justificados pelo mérito de outro. Então, nesse sentido, Jesus tinha fé na justificação. Ele ora a Deus em Isaías 50, pedindo que Deus o justifique de forma justa. Ele sabia, confiava que Deus faria isso. Além disso, ele só poderia, como homem, agradar a Deus pela fé. Hebreus 11, 6. Cristo tinha essa fé. O único modo de agradar a Deus é tendo fé em Deus, crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E nesse sentido, sendo o verdadeiro homem, Cristo só poderia agradar a Deus pela fé. Além disso, Deus havia feito promessas a Cristo, e Cristo descansou em Deus. Como nós vimos, a fé é um descanso em um Deus que é fiel, que faz promessas, e Cristo descansou nas promessas que foram feitas por Deus a Ele. Hebreus 5, versos 7 a 10. Se os outros irmãos puderem abrir nesse texto também, vamos vê-lo de forma conjunta, porque depois nós vamos ver outros textos de Hebreus, e a gente vai virando a página aí e vendo como isso acontece. Hebreus, capítulo 5, versos 7 a 10. Quem que vai ler para a gente? Qual que é a argumentação do autor aos Hebreus aqui? Ele começa dizendo que nesse período de humilhação de Cristo,
ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar, e foi ouvido por causa da sua piedade. Nesse sentido, Cristo ora ao Senhor porque sabia que ele poderia livrá-lo da morte. E ele foi ouvido por isso. Qual que é a ideia? Ele teve fé em Deus com base nas suas promessas, e isso foi o que o motivou a viver em obediência, porque, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E como consequência disso, ele recebeu da parte de Deus uma recompensa. Tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, o que está envolvido aqui? A fé e aquilo que ele recebeu como decorrência dessa fé, confiando em Deus. Agora vira a página aí no capítulo 7, nós vamos ler do verso 20 ao 28. Eu farei a leitura do verso 20, algum irmão lê o 21, assim por diante até o verso 28. Hebreus capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, o que o texto está argumentando aqui? O que o autor aos Hebreus está falando? Ele faz uma comparação entre Jesus Cristo e o sacerdócio do Antigo Testamento, mas diz que o sacerdócio de Cristo Jesus é um sacerdócio baseado em um juramento que é eterno. E nesse sentido, ele cita o Salmo de número 100. Ele diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Qual que é a argumentação aqui então? Deus fez uma promessa a Cristo Jesus, de que ele seria sacerdote. À luz da argumentação, esse sacerdócio viria em decorrência da sua obediência. Então, se Deus faz promessas ao Filho, se Deus faz promessas a Cristo Jesus, Cristo se apega a essas promessas com fé. Ele sabe que Deus vai cumprir as suas promessas e por isso ele empreende a sua obra. Agora vira a página aí no capítulo 12, versos 1 e 2. Antes da gente ler o texto propriamente, o que está acontecendo no capítulo 11 de Hebreus? Quem que se lembra? O que o capítulo 11 de Hebreus argumenta? Sim, e depois disso? Exatamente. Então ele começa definindo a fé, daquela forma como nós sabemos, e ele passa a ilustrar os exemplos de fé do Antigo Testamento. Ele vai falar sobre Abel, vai falar sobre Noé, sobre Abraão, sobre Moisés, sobre diversos outros, alguns juízes, profetas, reis, e aí a gente chega no capítulo 12, que conclui a galeria dos heróis da fé. Com quem? Com Cristo Jesus. Versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que ele fala aqui? Da mesma forma como aqueles homens viveram pela fé, nós devemos fazer o mesmo. Essa nossa corrida baseada pela fé é aquela que faz com que nós nos desembaracemos do peso, do pecado e de tudo aquilo que nos atrapalha a atingir o fim da nossa fé. Como que a gente faz isso?
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Se a gente parasse aqui, a gente ia pensar que Jesus é apenas aquele que nos inicia a fé e que faz com que ela seja consumada. Mas o próprio Cristo Jesus é citado aqui como exemplo de fé. Por quê? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Observem que, à luz da definição do autor aos Hebreus da fé, no texto anterior, à luz dos exemplos que ele concedeu, por exemplo, de Moisés. Moisés que não se apegou às riquezas do Egito, mas ele olhou para um galardão maior que lhe estava proposto. Agora ele chega e fala, olha, a gente tem que fazer o mesmo. Olhar para aquele galardão que nos está proposto e deixar o pecado para vivermos pela fé, como o próprio Jesus o fez. Havia uma alegria proposta a Jesus. Qual alegria é essa? A exaltação. O fato dele ter o nome acima de todo nome e o fato dele ter um povo para chamar de seu. Foi isso que foi proposto e prometido por Deus a Cristo. E por isso o texto diz, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Então, o autor aos Hebreus, aqui no capítulo 12, cita o próprio Cristo como exemplo de fé, como o maior exemplo até do que os próprios heróis da fé do capítulo 11. Ele é o grande herói da fé. Deus lhe fez uma promessa na eternidade e ele viveu a sua missão nesta terra, o seu período de humilhação, tendo em vista essa exaltação que foi prometida. Deus fez promessas, Cristo descansou nessas promessas. Essas promessas são feitas de forma eterna. Nós vimos isso em uma das aulas no começo do ano, quando nós falamos sobre o pacto da redenção. Quando nós costumamos falar sobre aliança, a gente fala sobre uma aliança das obras e uma aliança da graça. Mas essa aliança da graça é baseada em uma aliança anterior que foi feita entre o próprio Deus. É uma aliança intertrinitária, como nós chamamos. Deus, na eternidade, faz uma promessa ao Filho de que ele seria o herdeiro de um povo, de que ele seria exaltado, se ele cumprisse o seu papel como mediador nesse período de humilhação e consequente exaltação. Foi proposto algo a Cristo, algo foi prometido a Cristo, e para isso ele precisava cumprir essa missão que lhe foi dada pelo Pai. Promessas que são eternas, as quais ele herdou ao ser bem-sucedido em sua humilhação. Nós já vimos o texto de Filipenses 2, essa é a ideia. Por que ele se fez servo? Por que ele se fez obediente? Para que ele fosse então exaltado por Deus, para que todo joelho se dobre diante dele. Mas nós vemos isso de forma clara nos Salmos também, e nós vamos passear em 3 Salmos, Salmos que no Novo Testamento todos são citados para falar de Cristo. Se os irmãos se lembram, em Atos capítulo 2, tanto o Salmo 16 quanto o Salmo 110 são usados para falar da exaltação de Cristo. E lá no capítulo 4 de Atos ele vai citar também o Salmo 2, todos citados para falar de Cristo. Mas vamos lá para ver como isso acontece. Salmo de número 2. Abra lá. Nós vamos ler todo o Salmo. Eu lerei o primeiro verso, alguém lê o segundo, e assim por diante até o verso 12. Salmo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
Perfeito. Esse é o Salmo de número 2. A gente já meditou sobre ele no começo do ano. No ano passado, em uma das ocasiões que eu vim aqui. E eu defendi para os irmãos que esse salmo é dividido em 4 partes. Então, se alguém tiver caneta e lápis e quiser marcar aí na sua Bíblia, nós temos 4 partes neste salmo, de acordo com quem está falando. No verso 1 a 3, quem fala são as nações da terra. No verso 4 a 6, quem fala é Deus o Pai. Quem fala dos versos 7 a 9 é Deus o Filho. E quem fala dos versos 10 a 12 é o salmista exortando as nações. Então, são blocos de 3 versículos, cada um com alguém falando algo. E o que o texto começa dizendo? O que as nações falam? Os reis da terra conspiram contra o Senhor, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A situação é de homens rebeldes, homens que olham para o domínio do Senhor e contestam o domínio do Senhor. O que o Senhor faz nesse sentido? Verso 4, ele zomba dos homens da terra e ele constitui o seu rei. O verso 6 ele diz: eu, o Senhor, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. A resposta que ele dá às nações rebeldes é que ele institui e constitui o seu ungido, o seu Messias, para que governe e exerça o seu domínio. Aí no verso 7, esse rei começa a falar. Ele diz: eu vou proclamar o decreto do Senhor. O que o Senhor me disse? O que o Senhor me prometeu? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. O que o filho está falando aqui? O Senhor prometeu para mim. Ele fez um decreto eterno e eu me apego a esse decreto que diz que eu vou herdar as nações por herança. Que eu vou exercer domínio sobre tudo e sobre todos. Então o que nós temos aqui? Justamente isso. Deus fazendo promessas eternas a Cristo de que ele regeria as nações, de que ele seria exaltado sobre as nações. E aí o salmista vai concluir com uma exortação: agora, reis, sede prudentes. Ou seja, se submetam ao ungido do Senhor, porque ele dentro em pouco terá a sua ira inflamada e só vão fugir aqueles que nele se refugiam, aqueles que são bem-aventurados. O Salmo de número 2 então fala sobre Cristo recebendo da parte de Deus esse decreto, o decreto de que ele seria exaltado. E como que isso aparece no Novo Testamento? Alguém lê para mim, por favor, Atos 4, versos 25 e 26 e Atos 13, 33. Atos 4, 25 e 26 e Atos 13, 33. Quem achar pode ler. Pode ler o próximo também, por favor? O que a igreja está falando aí? Ela está falando que esse Salmo de número 2 se cumpre quando os gentios se levantam contra o Senhor, contra Cristo Jesus, que havia se estabelecido ali naquele momento e foi rejeitado pelo povo de Israel, que agora passa a ser chamado de gentio no livro de Atos, e pelos romanos. Eles se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido e mataram a Cristo Jesus. Atos 13, 33. Aí Paulo utiliza o Salmo 2 para argumentar que na ressurreição de Cristo se cumpre isso que foi dito no Salmo de número 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A ideia é que essa declaração de que Cristo é filho é dada na sua exaltação, como decorrência dele ter cumprido a sua humilhação. É claro que nós dizemos que Cristo é filho de Deus porque ele é verdadeiro Deus, mas nós já vimos também que ele recebe o título de filho de Deus como mediador quando ele cumpre aquilo que foi proposto por Deus a ele. E nesse sentido, a ressurreição, como primeiro passo da sua exaltação, é a atestação disso. Então o Salmo 2 mostra isso. Deus fazendo promessas a Cristo, às quais ele se apega, tendo em vista esse benefício que lhe é outorgado ou garantido por Deus. O Salmo 16 faz a mesma coisa.
Vamos abrir lá no Salmo de número 16. Nós não vamos ler todo o Salmo, mas nós vamos ler os versos 10 e 11. 9 a 11. Observe o que diz o Salmo 16. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O que o salmista está fazendo aqui? Está declarando a sua confiança no Senhor, a fé do salmista no Senhor. De que forma? Ele sabia que o seu corpo não seria corrompido pela morte. Apesar de morrer, ele não permaneceria na morte. Tu não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mas o que ele vai fazer? Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E aí, se os irmãos se lembram, nós vamos lá em Atos capítulo 2, e Pedro argumenta que isso é cumprido na humilhação e exaltação de Cristo. Ele é morto, é sepultado, mas essas palavras são aquilo que dão fé ao próprio Cristo Jesus, as palavras do salmista, de modo que ele diz ao Senhor: o Senhor não vai permitir que eu permaneça na morte. Por quê? Porque o Senhor me prometeu a vida. Eu expresso essa confiança no Senhor para que eu veja, no verso 11, plenitude de alegria na tua destra. O que acontece? Cristo não permanece na morte. Ele é ressurreto por Deus. Ele se assenta à destra de Deus, onde ele vê delícias perpetuamente. A gente, quando vai lá para Atos 2, é justamente essa argumentação de Pedro. Isso não pode falar sobre Davi, porque Davi viu a morte. Seu túmulo permanece conosco. Mas esse texto fala de Cristo. Cristo que confiou em Deus de que ele não permaneceria na morte, mas que ele daria a recompensa que lhe fora prometida por Deus. Mesma coisa. E o Salmo 110, que é o salmo mais citado no Novo Testamento. Um salmo claramente messiânico. Abra aí sua Bíblia no Salmo 110. Nós vamos ler todo o salmo, os 7 versículos. Eu lerei o verso 1, algum irmão lê o 2, e assim por diante. Salmo de número 110, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Certo. Esse salmo fala sobre aquilo que nós já vimos no Salmo 2. Qual que é a promessa de Deus ao Messias nesse texto? De que os seus inimigos serão destruídos. De que ele será exaltado. De que ele se assentará à direita de Deus. E se você observar as notas de rodapé aí na sua Bíblia, você vai ver quantos textos citam essas palavras. Mateus 22 cita, Marcos 12, Lucas 20, Atos 2, como nós vimos, Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo 3, Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 8, que nós vimos também, Hebreus capítulo 10, 1 Coríntios 15, Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 7. Todos eles citam essas palavras para falar sobre a exaltação do Messias, aquele a quem o Senhor prometeu que se assentaria à sua direita e que destruiria os seus inimigos. Deus promete algo a ele e ele então se apega a essas palavras com fé. Deus promete que ele seria sacerdote para sempre e ele se apega a essas palavras com fé. Então, tudo isso resume para nós essa ideia. Deus na eternidade fez promessas a Cristo, de que ele seria exaltado, que seus inimigos seriam destruídos, que ele teria um povo seu zeloso de boas obras. E ele herdou todas essas coisas quando ele foi bem sucedido em sua humilhação, na sua obediência. Certo? Quando ele fala a ordem de Melquisedeque, ele quer falar que é uma ordem diferente da ordem levítica, que foi instituída quando o povo saiu do deserto. Melquisedeque foi um personagem
que a gente não tem muitas informações nas Escrituras. Ele só aparece em Gênesis, capítulo 15, se eu não estou enganado, quando Abraão, depois de ter vencido uma guerra, ele apresenta os seus dízimos a esse sacerdote. Existe muita discussão sobre ele, se ele era uma pessoa comum, se ele talvez fosse uma própria teofania, se apresentando a Abraão naquele momento. Mas quando a gente vai lá para Hebreus, que cita esse texto, o autor do livro vai argumentar que como a gente não sabe a ascendência de Melquisedeque nem sua descendência, ele é um sacerdote à parte, por assim dizer. Com Cristo é a mesma coisa. Cristo não é da descendência de Levi. A gente não vai lá fazer uma genealogia para ligar Cristo até Levi, passando pelos sacerdotes. E nesse sentido, Cristo é de uma linhagem superior à de Levi, em que não há essa troca constante de sacerdotes que morrem e que não podem continuar exercendo seu sacerdócio. Por isso essa argumentação. Assim como a gente não sabe a genealogia de Melquisedeque, a gente não sabe a de Cristo também. Mas Cristo é um sacerdote eterno, superior à ordem levítica, porque ele permanece exercendo o seu sacerdócio para sempre. Essa é a ideia do texto, certo? Então é isso que o Salmo de número 110 nos mostra. Todos os textos que falam sobre isso. Deus fazendo promessas a Cristo, ele se apegando a elas. Nesse sentido, o Turretin conclui dizendo: embora seja um fato que a alma de Cristo, desde o princípio, se regozijava na felicidade e desfrutava pessoalmente de Deus, em virtude da união hipostática, contudo, não possuía ainda sua plenitude. Por quê? Ele precisava passar pelo sofrimento. Como nós vimos em Hebreus, o sofrimento que lhe aperfeiçoou para ser o Redentor, o mediador do povo. Antes, finalmente a obteria após sua ressurreição e ascensão, quando, tendo-a obtido, ele foi plenamente glorificado quanto à alma e também quanto ao corpo. E assim, nada o impedia de crer em Deus e esperar pela glória que lhe fora prometida, como nós vimos em Hebreus 12, 2. A alegria que lhe estava proposta. A fé de Cristo foi aquela que o capacitou a passar pelo sofrimento em troca da alegria que lhe estava proposta. Cristo também exerceu fé de forma vicária, a fim de que seu povo recebesse essa graça particular. Nós precisamos saber que todas as coisas se encontram primeiro em Cristo, depois em nós. Se Cristo não teve fé, nós unidos a Ele também não poderemos ter fé. Mas o que possibilita a nossa fé é o fato de que o nosso Salvador creu. A nossa fé é imperfeita, por isso Cristo teve de viver a perfeita vida da fé, para ser aceito por Deus e assim nos aceitar, mesmo tendo uma fé imperfeita. Em Cristo, então, a fé não era nada além do ato de se apegar às promessas de Deus. Cristo exerceu fé se apegando ao que Deus prometeu. Nesse sentido, ele é o maior exemplo de fé para nós. Cristo não olhava propriamente para o mediador, porque nós, pela nossa fé, olhamos para o mediador. Ele não olhou para mediador nenhum. Ele olhou diretamente para o que Deus prometeu a ele, e ele cumpriu aquilo que Deus lhe havia ordenado. Mas esperava que Deus o justificasse, ou seja, atestasse sua justiça por sua própria obediência, que é o que possibilita a nossa justificação. Mas por seu apego às promessas de Deus, Cristo é nosso modelo de fé. Alguém lê 1 Coríntios 11, 1 para mim, por favor? 1 Coríntios 11, 1. Imitem a mim, diz Paulo, como eu imito a Cristo. Cristo nos chama para imitá-lo nesse sentido. É importante aqui a gente destacar uma questão que o autor do livro menciona também, que é o fato de que nós não podemos cair no perigo de olhar para Cristo apenas como modelo. Existem algumas vertentes teológicas, especialmente aquelas ligadas ao liberalismo teológico, que dizem que Cristo nada mais era do que um exemplo para nós. Um mestre, alguém que nós devemos seguir. Mas nós cremos que ele era muito mais que isso. Nós cremos que ele é o nosso mediador, que ele é o sacrifício que nos perdoa os pecados, mas que ele também é exemplo. O fato de Cristo ter vivido uma vida de obediência também serve para nós de exemplo, o qual nós podemos seguir à medida em que nós estamos unidos a ele. E nesse sentido ele é um modelo de fé. Ele exerceu fé e essa fé nos é um modelo. Por isso que outro autor afirma ou atesta essa verdade dizendo que esse exemplo de Cristo pode nos ensinar e incitar a crer. Pois Jesus abriu mão de toda a sua glória e se esvaziou, deixando-se sem valor, e realizou um ato de entrega total do que possuía nas mãos do Pai. E isso com a confiança singela de que Deus justificaria muitos por meio dele. Esse texto foi prometido em Isaías 53, que ele justificaria muitos por meio dele. E ele então, crendo nisso, abriu mão da sua glória, se humilhou, para que então se apegasse com confiança à promessa de Deus. E não devemos nós abrir mão de tudo que temos e deixar de lado de antemão o que a nós é mais caro,
com submissão semelhante, dependentes e esperançosos de sermos justificados por Ele? Observem o que ele está argumentando aqui. Cristo, tendo em vista o que lhe foi prometido, abriu mão de tudo que ele tinha de mais precioso e se dispôs a passar pelo sofrimento. Por que nós então não podemos fazer o mesmo? Nos submetendo a Deus, fazendo como nós vimos na semana passada, como Abraão, que não se apegou nem mesmo ao seu filho amado, mas unicamente em Deus, se dispondo a sofrer em obediência a Deus. Cristo obedeceu, Cristo se humilhou, e nesse sentido ele é também um exemplo para nós. Na verdade, é justamente essa argumentação de Filipenses 2 que nós lemos. Como que o texto começa? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? De abrir mão da sua glória, de se humilhar, de sujeitar uns aos outros, tendo em vista algo maior que lhe é prometido. O texto de Filipenses 2 é belíssimo, irmãos. Ele começa com as ordens dadas por Paulo, nos versos de 1 a 4. Não considerem vocês superiores aos outros, mas tenham o mesmo sentimento, abram mão do seu próprio egoísmo, como fez Cristo. Aí ele passa a dar o exemplo de Cristo, que se humilhou, mas foi exaltado. E depois ele vai dar o exemplo de outras 3 pessoas. Em primeiro lugar, dele mesmo, ele vai mostrar de que forma ele exercia isso na sua vida. Ele vai dar o exemplo de Timóteo, que foi alguém que também abriu mão do seu conforto para o benefício dos irmãos. E ele termina dando o exemplo do pastor daqueles irmãos, que era Epafrodito. Alguém que andou centenas de quilômetros, ficou doente a ponto de quase morrer, mas fez isso para servir a Paulo enquanto ele estava preso em Roma. Exemplos concretos de que é possível sim ter essa vida de fé, abrindo mão do nosso egoísmo em benefício do próximo. Nesse sentido, não devemos considerar nenhum tipo de sofrimento estranho para nós mesmos, porque Jesus é o nosso precedente, tanto na confiança, ou seja, na fé, como no sofrimento. Antes de nós ele sofreu, antes de nós ele creu. E essa fé lhe possibilitou passar pelo sofrimento. E nisso ele é um exemplo para nós também. Ele dependia e confiava no auxílio divino, da mesma forma como nós somos chamados a fazê-lo. Então, o que nós podemos concluir? Cristo teve fé. Até mesmo os inimigos de Jesus reconheceram que ele tinha fé. Eles zombaram a Cristo na cruz dizendo: olha, você não creu em Deus? Por que então você agora permanece aí na cruz? Se os inimigos de Cristo reconheceram que ele teve fé, nós, seus amigos, também devemos reconhecê-lo. Cristo sabia que estaria no paraíso após a morte, porque mesmo em face da morte, ele mantinha fé e confiança perfeitas no Pai. O que Cristo grita na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? E quando a gente olha, a gente pensa, não, Cristo está expressando talvez o abandono de Deus a ele na cruz. Não é isso. Cristo está citando o Salmo 22. Essas são as palavras do Salmo 22. E quando a gente vai ler o Salmo 22, é um salmo que fala de confiança. Mesmo em face da morte, mesmo em face do desespero, o que ele termina dizendo? Eu vou proclamar o seu nome entre os meus irmãos. Ele expressa a sua confiança no Senhor, de que mesmo naquele momento de morte, ele poderia se apegar a ele. Então Cristo expressa a confiança, mesmo na cruz, expressa a fé. E o ladrão na cruz teve naquele momento a Cristo, tanto como objeto, como também o padrão da sua fé. Passando pela morte, Cristo serviu como o exemplo de fé para aquele homem, mas ele também creu em Cristo como objeto da fé. Então, concluindo, Jesus teve fé. Ele é o nosso maior exemplo de fé. Sua fé dizia respeito ao seu descanso e confiança nas promessas de Deus. Ele tinha fé em que Deus o justificaria por sua obra como mediador. Passaria pela humilhação, mas receberia as promessas que lhe foram concedidas. Como nós vimos, Deus não era alvo da sua fé como misericordioso, porque ele não precisava de misericórdia, mas alguém que era fiel às promessas feitas a ele na eternidade. E nesse sentido, nós somos chamados a ter a mesma fé que teve Cristo Jesus. Ele é tanto o objeto da nossa fé, como nós vimos nas aulas passadas, como também o modelo da nossa fé. Sua fé o fez suportar os maiores sofrimentos, tendo em vista aquilo que lhe havia sido prometido, que era muito maior do que qualquer sofrimento. E da mesma forma, os sofrimentos são para nós formas de participarmos do sofrimento de Cristo, o que nós fazemos pela fé. Sofrimentos são sempre permitidos ou dados por Deus a nós para que nós tenhamos a nossa fé aperfeiçoada, para que nós aprendamos a valorizar mais as promessas de Deus do que a nossa própria vida. É isso que a fé nos ensina e é isso que o próprio Cristo nos mostra. Certo? Alguma pergunta ou comentário, acréscimo sobre esse tema? Sim.
Heresia. Isso é heresia. Porque as duas naturezas de Cristo são indivisíveis, como nós vimos. Então, não dá para separar. Tanto é que Deus estava presente ali, nesse sentido em que Cristo é verdadeiro Deus, além do fato de que Cristo era habitado pelo Espírito Santo. Nós vemos em Mateus capítulo 3 que no início do seu ministério ele foi revestido com o Espírito Santo. E a gente não tem nenhuma referência de que o Espírito deixou a Cristo. Pelo contrário, é justamente porque Cristo continuou tendo o Espírito que depois, quando ele se assenta à direita de Deus, ele envia o Espírito. Então, dizer que Deus se separou de Cristo naquele momento é dizer que Deus não está operando para a salvação dos homens. É como se ele tivesse abandonado a Cristo, tipo, faz sua parte aí, o que não é verdade. Porque quando a gente fala de salvação, nós dizemos que todas as obras exteriores que a Trindade faz fora de si são obras indivisíveis, são feitas em conjunto. Exatamente, até mesmo a morte de Cristo na cruz. O que a gente diz é que Deus tirou a sua bondade paternal por algum instante naquele momento. Ele afastou sua face de benefício para Cristo naquele momento. É mais ou menos a expressão que a nossa confissão usa para falar. Por causa do pecado dos homens, Deus afasta a sua bondade paternal, não a sua presença, nem o seu auxílio, mas a sua bondade paternal para que Cristo então sofra por causa dos pecados dos homens. Mas em nenhum momento Deus abandona a Cristo, ou Cristo se vê como desamparado. Porque como a gente vê, o Salmo 22 é uma expressão de confiança. Se você observar, o Salmo de número 22, verso 24, o que ele vai basear a sua argumentação para com Deus? Ele diz: Deus não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Ele está baseando a sua oração a Deus nesse fato. Ele tem confiança de que Deus não abomina a dor do aflito. E Cristo estava aflito naquele momento, pelo que ele ora a Deus, na certeza de que Deus o daria aquilo que ele havia prometido. Por isso, os versos 27 em diante vai falar sobre isso. Lembrar-se-ão do Senhor e eles se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Aquela promessa do Salmo 2. Cristo sabia que estava passando por isso, tendo em vista o que Deus lhe havia prometido. Então ele demonstra a sua confiança no Senhor. Até interessante essa questão, é heresia. Dizer que Deus abandonou o Filho na cruz é perigoso, muito perigoso. Mas é interessante porque quando a gente olha para o Novo Testamento, muitas das citações que a gente vê, a gente olha apenas para a citação em si. Só que era muito comum naquela época fazerem citações por sinédoque. Ou seja, eles citam o todo apenas pela parte. Por exemplo, quando Mateus fala sobre Jesus ter sido chamado do Egito, ele fala, José foi com Jesus e Maria para o Egito para fugir de Herodes, para se cumprir o que o profeta Oséias disse: do Egito chamei o meu filho. Só que a gente olha a sequência do texto, é estranho para nós, porque ele fala isso não quando Jesus volta do Egito, mas quando Jesus vai para o Egito. O que parece que Mateus está fazendo ali? Parece que Mateus está falando dessa forma: olha, para se cumprir aquilo que foi dito na profecia que ele falou sobre o Egito. Como eles não tinham capítulos e versículos como a gente faz hoje, eles citavam pelo tema da passagem. Então, às vezes, eles citavam apenas um trecho do verso, mas para falar de toda a passagem. E a gente vai lá para Oséias, o que ele está falando de Oséias? Do cuidado do Senhor com o povo de Israel, para que ele não seja destruído. Então, aí faz mais sentido. Por que Mateus cita esse texto? Porque o fato de Cristo ter ido ao Egito foi Deus protegendo a Cristo de ser morto por Herodes. Mas isso a gente só entende quando a gente olha todo o texto que é citado de Oséias, não só aquela frase. Parece que é o que acontece com o Salmo 22. Cristo não está apenas citando um verso do Salmo 22. Parece que ele está expressando o tema de todo o Salmo. Por isso não é simplesmente um grito de desespero. É uma expressão de confiança. É isso que Cristo está fazendo ali. Certo?